Olá, professores, profissionais de educação infantil interessados em estudar e discutir em como as crianças aprendem e como os adultos precisam se comportar com o aprendizado das crianças. A nossa intenção com esse curso de formação é iniciar um diálogo de estudo e formação que nos conduza ao resgate da compreensão do direito da criança. A criança tem direito a ter um nome, a ter uma família, a ter uma vida saudável, livre de violência, a participar da educação infantil, na sua etapa creche e pré-escola, e a se desenvolver enquanto criança. Precisamos compreender o nosso papel enquanto cidadãos, independente da função em que ocupamos na instituição a qual trabalhamos, mas do nosso papel enquanto cidadão. Seja pai, seja mãe, seja membro de sindicato, seja professor na escola, seja apenas um cidadão comum. Nós precisamos lutar pela garantia do direito à educação para as crianças. Então, as nossas crianças têm o direito de participar da vida social, de serem sujeitos históricos, como expressa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E é papel nosso, enquanto cidadãos, professores, profissionais da educação infantil ou apenas cidadão comum, lutarmos para participar dessas decisões no âmbito do território em que vivemos. Em relação ao direito à educação, a Constituição Federal de 88 traz no seu artigo 208 que a educação é obrigatória para a criança a partir dos 4 anos de idade. A LDB, no mesmo sentido, incumbe ao município como responsável por essa etapa da oferta. E ao longo dos artigos da LDB, no seu artigo 21, integra a educação infantil à educação básica. O artigo 26 orienta a necessidade do currículo da educação básica integrar uma base nacional comum curricular e que a educação infantil faça parte dessa educação básica. E dos artigos 29 a 31 orientam a organização do atendimento à educação infantil. No mesmo sentido, os planos nacionais de educação, tanto aprovado em 2001 quanto aprovado em 2014, que continua em vigor, trazem metas específicas para a educação infantil, no sentido de garantir o direito à educação das crianças. E a meta 1 do Plano Nacional de Educação em vigor, aprovados em 2001 e 2014, sendo que o plano de 2014 continua em vigor, trazem metas específicas para a educação infantil. A meta 1 do Plano Nacional de Educação preconiza que as crianças estejam matriculadas na pré-escola até 2016. Todas as crianças devem estar matriculadas na escola até 2016. E essa meta ainda não foi alcançada. Nós estamos em 2020 e essa meta ainda não foi alcançada. Então, enquanto cidadãos, nós precisamos lutar pelo direito das crianças na escola. O que o poder público está fazendo? Como nós estamos olhando essa situação no âmbito em que vivemos? Qual é a posição que nós podemos tomar em relação a isso? No mesmo sentido, os planos nacionais de educação aprovados em 2001 e 2014 trazem metas específicas para a educação infantil. O Plano Nacional em vigor, na sua meta 1, expressa a obrigatoriedade de universalizar o atendimento à educação infantil para crianças de 4 e 5 anos até 2016. Nós estamos em 2020 e ainda não alcançamos essa meta. A educação infantil em creche para criança de 0 a 3 anos, precisamos atender pelo menos, no mínimo, 50% das crianças nessa etapa da educação infantil até 2024. E ainda estamos longe de alcançar, de acordo com o relatório do INEP 2019. No tópico 1 do curso,
Nós apresentamos um questionário para você responder com o que você sabe sobre a educação infantil no seu município. Não se intimide em responder as questões da forma que você sabe. Não se preocupe se estamos tratando de rede particular, de rede privada, de rede pública, confessional. Nós estamos tratando do direito da criança de estar matriculada na educação infantil. E a ideia é sensibilizar você, professor, profissional da educação infantil, estudante, cidadão, de que garantir o direito à educação das crianças importa a todos nós. Então, se você não souber responder, não se intimide de responder, de marcar a questão não sei responder. Nós temos a intenção apenas de sensibilizar para o direito, a garantia do direito à educação, e que isso importa para todos nós. Desse modo, se você sabe que existe uma criança de 4 e 5 anos que não está matriculada na educação infantil, você pode orientar a família de que a partir de 2009, essa criança já teria direito à matrícula na educação infantil. Você pode sensibilizar a própria família, dizer que existe a instituição que atende em tal local, seja da rede pública, seja da rede privada, seja conveniada, seja confessional. O importante é a garantia do direito à educação. Se você não tem intimidade com a família e não quer tratar diretamente com ela, informe a Secretaria da Educação que a Secretaria sabe como tomar as providências em relação à garantia da matrícula dessas crianças. Não estamos querendo dizer que você tenha que fazer denúncia, não é nesse sentido. É no sentido de que a nossa participação enquanto cidadão na garantia pelo direito à educação, ela começa nessas pequenas atitudes. E somente com o exercício da participação é que vamos conseguir exercer um controle social. Então, contamos com a participação de vocês nesse primeiro tópico do curso e na luta pela garantia do direito à educação infantil. Os pareceres e as resoluções que tratam do atendimento da educação infantil, da criança e do currículo, explicitam uma visão de criança protagonista, cidadã, contemplam preocupações com o acolhimento e a diversidade, as diversidades, e expressam mudanças de concepções centradas no adulto para uma visão centrada na criança e que respeite as singularidades da criança e da infância. Nesse sentido, as diretrizes de Acordo Paulo Foch parecem firmar o compromisso e não situar a primeira etapa da educação básica em uma pedagogia qualquer. E, nesse sentido, as diretrizes curriculares expressam a criança como sujeito de direito, um sujeito que brinca, que se relaciona, que se comunica, que vivencia, que expressa a sua identidade, os seus desejos, a sua imaginação, que observa e experimenta e questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade. Ainda de acordo com Paulo Foch, declara uma visão de mundo democrática, aberta e sensível à pluralidade que acolhe o universo das crianças na construção da sua jornada de aprendizagem, reposicionando o seu papel de adulto nessa relação educativa. No mesmo sentido, o documento curricular do Tocantins, na etapa Educação Infantil, referendado no Pensamento de Kramer e na BNCC, retrata essas crianças cidadãs. E, para além das questões legais, é importante lembrar que os adultos são responsáveis pela garantia dos direitos das crianças, e é necessário que se atente ao tempo dessa criança ser criança, dessa criança viver a infância. Então, no tópico 2, nós trazemos os fundamentos legais e o processo histórico para a garantia do atendimento das crianças na educação infantil, por meio do estudo de 2 textos do livro da Zilma de Oliveira, que trata do contexto histórico de construção da educação infantil no Brasil,
e o texto que trata do currículo na educação infantil. Trazemos ainda o caderno de orientações organizacional e curricular, construído por uma equipe da SEDUC, Undime e UNCME, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, e esperamos contribuir para que os temas que se entrelaçam nesse curso não se esgotem aqui, mas suscitem a busca por mais conhecimento, mais debate e nos ajude a produzir novas significações para o trabalho com as crianças. No tópico 3, trabalhamos a organização do trabalho pedagógico. Trazemos o caderno Orientações Organizacional e Curricular e mais um texto do livro da Zilma de Oliveira. No tópico 3 do curso, trazemos a organização do trabalho pedagógico. E para iniciar o diálogo, convido você a refletir com o pensamento de Malaguzzi. Precisamos seguir as crianças e não os planos. São as crianças em suas brincadeiras e investigações que nos apontam os caminhos. Então, nesse tópico, trazemos ainda as orientações. Nesse tópico, trazemos o estudo do caderno Orientações Organizacionais e Curriculares e um texto da Zilma de Oliveira e ainda várias sugestões de vídeos e um lindo filme Território de Brincar, que é do Instituto Alana. Esperamos que seus estudos sejam bastante prazerosos. No tópico 4, tratamos da documentação pedagógica, termo criado por Malaguzzi e objeto de reflexão das novas pedagogias denominadas participativas. Traz à tona a necessidade de construção de uma nova estratégia de trabalho, uma vez que as formas já conhecidas não respondem à complexidade da atuação das crianças e dos profissionais. Essa documentação ela não tem a intenção de ser um adereço, como retrata Paulo Fock. Ela é uma narrativa, ela precisa ser uma narrativa que construa o processo de aprendizagem, tanto das crianças quanto do professor, nesse trabalho pedagógico com as crianças. Esperamos que os textos para estudo e as narrativas sugeridas contribuam para a organização do trabalho cotidiano que você faz com as crianças na educação infantil. Esperamos que a sua observação enquanto professor e as narrativas que você vai construir reposicione o seu papel enquanto profissional nesse contexto. Mesmo que os espaços, os tempos, as rotinas, os materiais apresentem limitações, nós não podemos perder de vista que há sempre algo a fazer para que o trabalho seja mais atrativo, mais confortável, mais prazeroso e para os adultos e para as crianças. No tópico 5, trazemos os instrumentos de registro. Nesses instrumentos, registra-se as observações que validam o esforço do professor em retratar as narrativas de aprendizagem das crianças, o processo histórico de construção dessa aprendizagem. Permite também às famílias a conhecer o trabalho desenvolvido na instituição e os processos de desenvolvimento da criança. Para concluir o curso, você fará o seu registro por meio das atividades propostas na plataforma e para que você construa a sua documentação, o seu registro de observação e construção nesse processo. Esperamos que você se mantenha com um olhar atento e sensível às crianças. Por fim, encerro com um trecho do livro Memórias Inventadas, As Infâncias, de Manuel de Barros. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui um menino peralta. Agora tenho saudades do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando eu era criança, eu deveria pular o muro do vizinho para catar goiaba, mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio,
que Sabugo era um serzinho mal resolvido, igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão entre as formigas. De uma infância livre e sem comparamentos, eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Manuel de Barros.